Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse é o meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou fazer o vídeo dos meus livros lidos no ano passado e eu já vou adiantando que a minha meta de leitura, pelo menos nesses últimos 3 anos, que é quando eu realmente voltei a ler, era de 12 livros no ano inteiro, então mais ou menos um livro por mês, mas esse ano eu acabei lendo o dobro disso. Então, eu tenho aqui uns 20 livros para mostrar para vocês e mais alguns livros que eu li no Kindle. Então, eu não tenho Kindle, mas para quem não sabe, a Amazon tem o aplicativo do Kindle e eu acabei comprando vários livros nacionais desse ano e eu depois vou mostrar certinho para vocês quais livros que eu li. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar. Também se inscrevam aqui, eu tô trazendo vídeo quase toda semana, se não toda semana. Ainda não tem um dia fixo, mas eu tô trabalhando nisso, eu prometo. Bom, então é isso. Vamos começar com o vídeo. O primeiro livro que eu li ano passado foi em janeiro. Então eu comecei o ano com esse livro aqui, que é Tempo Estranho, do Joy Hill. E esse livro, ele tem 4 contos. E eu já falei de Joy Hill aqui, mas eu vou falar de novo. Ele é filho de Stephen King e os livros dele são todos meio terror, suspense, por aí. Então, esse livro é um livro que eu particularmente gostei bastante. E como eu falei, esse livro ele tem 4 contos. Então o primeiro é Instantâneo, que é de um cara que ele conhece um outro cara. E as pessoas, ela tira foto das pessoas com uma câmera Polaroid. E quando essas fotos saem, as pessoas começam a perder algumas memórias. Então, esse conto é sobre isso. O segundo é um conto chamado Carregado. Ele tem alguns povos, se eu não estou enganada, são 3 povos. Alguma coisa assim. E, bom, basicamente é um assalto a lojas que deu muito errado. O terceiro conto é Nas Alturas, que é um cara que ele foi pular de paraquedas com os amigos, só que ele fica preso nas nuvens, então é meio extraterrestre. Ele não explica direito o que acontece. E o quarto é Chuva, que acontece uma chuva de pregos. Então o conto vai falando um pouquinho do porquê essa chuva aconteceu e mostra a visão de uma pessoa que perdeu alguém super importante para ela durante essa chuva. Então esse foi o meu primeiro livro lido do ano passado. E o único conto que eu realmente não gosto muito é o Nas Alturas, do cara que pula de paraquedas. Eu acho ele meio, sei lá, estranho, não gostei. Mas os outros 3 são muito bons. Então, esse é o meu veredito desse livro. Meu segundo livro do ano passado, então ainda foi em janeiro, é O Retrato de Dorian Gray. E esse é provavelmente o livro mais marcado que eu tenho na minha vida. Ele é absurdamente bom. Então, a história de O Retrato de Dorian Gray é... Quem tem o Dorian Gray? Então, ele tem um amigo que é pintor. E esse amigo, que é o Basin, ele faz uma pintura do Dorian Gray. E ele fala que gostaria de nunca envelhecer, porque é quase um narciso. Ele se apaixona por ele no quadro. E aí ele vai cometendo os pecados e quem envelhece é o quadro, não ele. Então é um livro muito bom. Ele é um clássico. E essa daqui é a edição do Dark Side. Se eu não estiver enganada, é a edição com censura. Mas é muito bom. Bom, o meu terceiro livro do ano passado, esse eu comecei acho que em fevereiro, é O Guia de Caça, de Bob Singer. E ele é um livro contado em primeira pessoa. E o Bob, pra quem não conhece, né, de Supernatural, o Bob, ele acorda sem a memória. E aí ele tem que descobrir o que aconteceu, porque ele não consegue contatar o Dean e o Sam se algum monstro foi lá e feriu eles, então... É basicamente um spin-off contando o caso pelo Bob, pela versão do Bob. E como o Bob é provavelmente meu personagem favorito de Supernatural, é um livro que eu gostei bastante. E ele é super rapidinho de ler. A leitura é super fluida, então também gostei muito dele. Agora,
Eu li o Diário de John Winchester, e quem assistiu Supernatural sabe como que o John é super chato. É um personagem horrível. Então é um livro que eu não gostei tanto. Esse é um livro escrito em forma de diário, então tem a data, e essa é a transcrição do diário que eles usam na série. Então se você vem e abre ele, ó, tem coisas que foram ditas na série, tem desenhos, é realmente como um diário de caça, ó. E eu não gostei muito, mas eu já tava esperando, porque diários não são exatamente o tipo de leitura que eu gosto, né? Por dia e falando. E o John também é um personagem que eu não gosto, então não gostei muito. Mas pra quem gosta de escritos tipo diário, pode ser que goste bastante desse daqui. Bom, esse daqui eu acho que é meu último livro lido em fevereiro. E ele é de mitologia nórdica, então aqui tem alguns contos importantes sobre mitologia nórdica. Então falando sobre o Thor, falando sobre o Loki, falando sobre o Odin. Só que eu não gostei muito. Eu não sei se tipo edição. Tem muito erro de português, esse tipo de coisa. A diagramação não é das melhores. Então não gostei, não recomendo. Mesmo que você goste de mitologia nórdica, eu achei que não foi uma boa leitura. Mas vale a pena porque foi baratinho, então. Esse foi o meu último livro lido em fevereiro. Agora, Medicina Macabra. Essa daqui também é edição da Dark Side. Esse vídeo vai ser quase uma propaganda pra Dark Side, porque os livros deles são lindos e aí eu compro pela capa. Esse livro foi uma surpresa boa, porque ele é muito bom. Bom, então, Medicina Macabra é dividido em algumas partes, e cada parte fala alguma coisa sobre medicina, só que ela é macabra. Então, por exemplo, aqui na primeira parte do livro se chama Vergonha Alheia. E aí são casos médicos que aconteceram e que o autor do livro, ele pegou e colocou tudo num livro só. Então a gente tem, tipo, canivete faz mal à saúde. Essa é provavelmente uma das histórias favoritas minhas desse livro, porque o homem, ele comia canivetes. Então, quando o legista foi fazer a autópsia do corpo, ele tinha mais de 20 canivetes na barriga. Um incrível espetinho de coração. O garoto, ele acabou sendo empalado pelo coração e continuou vivo. Então são algumas histórias, assim, bem bizarras. E é muito bom. Eu demorei bastante pra ler, porque esse livro tem umas 500 páginas. Demorei mais ou menos um mês, mas ele é muito gostosinho de pegar e ler um conto enquanto você tá lendo outro livro. Então, 5 estrelas e favoritado, porque ele é muito bom mesmo. Bom, aí nisso começaram minhas aulas. Então estamos no final de março. E aí eu comprei Um de Nós Está Mentindo e Um de Nós é o Próximo. Um de Nós Está Mentindo, eu peguei pra ler ele em 2020, eu acho, por aí, 2020, 2021, junto com uma amiga minha. E ela leu o livro inteiro, eu li, sei lá, 100 páginas, ele tem umas 300, 350. E ele é um livro muito gostoso de ler, mas eu desisti de ler ele. E minha amiga terminou, então eu tava vendo que a leitura não tava fluindo muito, aí ela me contou o final do livro, eu fiquei... Realmente eu não tava esperando. Aí, ano passado, 2023, uns 2 anos depois, eu peguei pra ler ele. E eu li ele super rápido. Eu li, tipo, em 10 dias. E a leitura é super fluida. Então, pra quem tiver de ressaca literária, eu acho que é uma ótima opção. Mas eu não gostei tanto assim dele. Tem gente que ama, tem gente que odeia, eu tô ali no meio termo. É um livro legal, mas não é um favorito. E pra quem não conhece a história, a gente tem 5 adolescentes que acabam indo pra detenção. E na detenção, um dos adolescentes morre. Tipo, simples assim. E aí o livro inteiro é uma investigação em volta desses 4 adolescentes que estavam juntos pra saber quem que matou o garoto que morreu. Então é um livro de suspense / policial. E é legal. Um 3,5 de 5. E aí a gente tem a continuação dele, que é Um de Nós é o Próximo. Sendo bem sincera, eu não lembro muito do que acontece.
Mas a gente tem, acho que 4 protagonistas também, que a gente acompanha o POV de cada um deles. E é uma sucessão direta do último livro. E pelo que eu me lembro, eles estão tentando retomar um blog que tinha no primeiro livro para contar as fofocas da escola. E aí um monte de gente começa a morrer. E aí é basicamente eles tentando descobrir quem que tá por trás do blog. Eu acho que é isso. Eu achei piorzinho do que o primeiro livro. Os personagens do primeiro livro são até que bem carismáticos, eu pelo menos gostei bastante deles. Os personagens desse segundo livro são horríveis. Tipo, eles têm a personalidade de uma porta, sabe? Então, eu não gostei tanto. Mas tem gente que gosta. Então, eu daria umas 3 estrelas, eu acho. Aí, continuando, esse daqui eu acho que já tava em abril/junho, mais ou menos, que é das Cinzas de Onira. É do Humberto Manarino, ele é professor aqui no YouTube. Ele, então, é um livro nacional. E o que eu tenho pra falar é que não é meu tipo de leitura. Ele escreve super bem, mas não me interessou tanto. Esse livro conta a história de uma garotinha que ela acorda no hospital, internada por queimaduras. E aí quando ela volta pra casa dela, ela começa a sonhar com algumas coisas. E é um livro meio infanto-juvenil com algumas camadas mais adultas por trás. E aí tem muitas coisas no sonho que não faz sentido porque é um sonho. Mas não é meu tipo de livro, mesmo ele sendo muito bom. Então, umas 4 estrelas, 3 estrelas e meio, mais ou menos. E aí, esse daqui é o último livro que eu li antes das férias do meio do ano. Então, esse daqui foi mais ou menos no final de junho. E foi a releitura de Flores para Algernon. Esse livro conta a história de Charlie. Então, o Charlie, ele tem deficiência intelectual. E acontece alguns testes, é tipo um experimento com o cérebro dele para saber se conseguem transformar ele numa pessoa inteligente. Isso acontece a partir de estudos feitos com ratos. E a gente tem o ratinho Algernon, que dá o nome ao livro. E esse ratinho, ele é super inteligente depois que ele fez cirurgia. Então, a cirurgia é feita no Charlie e a gente vai acompanhando a história dele. Esse daqui também é um livro escrito como diário. Então a gente tem a data e o que aconteceu no dia, escrito pelo próprio Charlie. Então a gente vai vendo meio que a evolução dele com o passar do tempo, depois que ele fez essa cirurgia. E esse é um livro que eu acho que deveria ser obrigatório para todo mundo ler. Ele é absurdamente bom. Um dos meus favoritos da vida também. E ele traz uma perspectiva muito atual, porque quando você é diferente, você acaba sofrendo algum tipo de preconceito. Então, quando ele apresenta essa deficiência intelectual, a gente vê que todo mundo debocha dele, mas depois que ele fica super inteligente e tá entre as maiores camadas de cientistas dos Estados Unidos na época, ele é deixado de lado porque a capacidade intelectual dele aumentou, mas ele não teve evolução no emocional dele. Então, dá pra ver que o preconceito é realizado no que é diferente. E esse é um ótimo livro pra perceber isso. E ele é maravilhoso, gente. Recomendo muito. Bom, aí eu entrei de férias e eu fiquei um mês inteiro de férias. Fiquei julho inteiro e parte de agosto. E aí eu resolvi ler uma saga de livros, porque é o tempo que dá, né, pra ler. Tem umas 4 semaninhas, deve ler uns 5 livros, mais ou menos. Então eu peguei pra ler O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E essa minha edição é a de capa dura, então a gente tem essa capa, aqui meio que protege, aí a capa dura por baixo, e elas são lindas. E esse livro é sobre crianças peculiares, ou seja, são crianças que desenvolveram algum tipo de capacidade super humana. Então a gente tem o protagonista, que é o Jacob. E o livro já começa com a morte do avô dele.
Então, pelo que ele narra no livro, parece que o vô dele é maluco. E ele fala sobre monstros, que monstros estão vindo matá-lo, e ele finalmente morre. E quando ele morre, ele fala pro Jacob que é pra ele ir atrás da ave, que ela vai explicar tudo pra ele. E ele fica, tá, mas quem é a ave? Depois de alguns meses, ele acaba indo pra uma ilhazinha, onde o avô dele cresceu, e nessa ilha ele descobre o orfanato. E lá ficam crianças que têm esses poderes super-humanos. Então a gente tem a Emma, que ela controla fogo. A gente tem o Millard, que ele é invisível. A gente tem o Enoch, que ele controla os mortos. Então a gente tem todas as pessoas. E o livro é basicamente contando a história deles. Até que algo acontece. E aí eu não vou falar o que acontece, porque se você tiver intenção em ler, é muito bom. E tem adaptação desse livro pro cinema. E eles são completamente diferentes. Tipo o Percy Jackson, sabe? Que o filme não tem nada a ver com o livro, mas como a obra solo é bom. Então, é o caso desse livro aqui. E é uma saga que eu particularmente gosto bastante. Então, esse daqui é o primeiro livro. O segundo livro, pra mim, é o meu favorito, porque eles têm que ir atrás de uma pessoa em específico. E é tiro e porrada bom o livro inteiro, gente. É muito bom, eles estão perseguindo pessoas, sendo perseguidos. E é uma loucura. É o meu favorito da saga. Então, essa daqui é a capa dele. E aí a gente tem Biblioteca de Almas, que é o terceiro livro. Então, essa daqui é a capa, com a assinatura dos personagens principais. E tudo dá a entender que vai acabar aqui, o livro. E eu diria que seria um ótimo final. Aí o escritor resolveu escrever uma segunda trilogia, que eu particularmente não gostei muito, porque praticamente não teve pontas soltas nesse livro. Tipo, ele termina com um final meio em aberto, mas dá pra você tirar suas próprias conclusões dali, não precisava ter um segundo... Não precisava ter uma segunda trilogia, ele foi lá e fez uma segunda trilogia. Então a gente começa ela com Mapa dos Dias, e aí esses últimos 3 livros têm a mesma capa dura, que é essa daqui. E o que eu achei? Eu não gostei. Tipo, o Mapa dos Dias, pra mim, parece um epílogo gigantesco, porque esse livro tem umas 500 páginas. Mas pra mim é um epílogo pra o segundo livro da trilogia, que é A Convenção das Aves. E tem alguns pontos bons, mas, no geral, eu acho que ele deveria ter deixado quieto, porque ele volta com o mesmo vilão, sendo que aquele vilão já tinha sido derrotado, não tinha o porquê escrever um livro novo. Mas foi escrito, né? Fazer o quê? E aí a gente tem o último da série, que é As Desolações do Recanto do Demônio, que da segunda trilogia é o melhor. Ele também é gigante, tem umas 500 páginas. E ele faz um pouquinho mais sentido do que os outros dois, mas a sensação que dá, pelo menos pra mim, é que Mapa dos Dias e A Convenção das Aves, que junto deve dar umas 700 páginas, é simplesmente um epílogo para As Desolações do Recanto do Demônio, que na minha opinião não fazia falta, tipo, mais um final pro livro. Então, é isso, minha opinião. Eu não gostei muito. É meio que uma sequência toda sobre crianças peculiares tentando vencer um cara que já tinha sido vencido. Enfim. Nisso, eu volto às aulas. Então, aí eu já tô ali em setembro, mais ou menos. E vai sair o filme de Jogos Vorazes, né? Então, eu leio A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E é um livro que eu gosto muito. Pra quem não sabe, o que eu acho meio difícil, porque o filme meio que bombou, é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a história de origem do Presidente Snow. A gente vê, então, a evolução dele antes dos jogos e depois dos jogos. E a gente também vê o crescimento dos jogos, porque dá pra entender que antes eles só pegavam os 24 tributos, jogavam na arena e que fosse isso, que eles se matassem. Mas depois que o Snow aparece, ele faz dos Jogos Vorazes serem um espetáculo. Então é toda uma história de origem. E eu gostei muito. E o filme é super condizente com o livro. Tem algumas cenas que eu esperava ver no filme, que não teve.
mas no geral é muito bom. Então, quem não quer ler o livro, mas quer ficar por dentro da história de Snow, assistir o filme é ótimo. E, no geral, eu gostei muito. O livro tem quase 600 páginas, só que eu devorei ele. Ele é muito bom. Então, é isso. Aí depois de ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu entrei numa ressaca literária horrível. E aí eu peguei o novel de Madoka Mágica pra ler. Na verdade é uma releitura. Eu li isso daqui acho que em 2019, mais ou menos. Foi bem antes da pandemia. E pra quem não conhece, Madoka Mágica conta a história da Madoka, que é uma garotinha. Ela é convidada a se tornar uma garota mágica. Então toda a história se passa com ela descobrir o que são garotas mágicas e tentar ser convencida de se tornar uma garota mágica. Só que é traumático. Tipo, é fofo, parece fofo, mas não é fofo, sabe? Então, é uma leitura ótima. Eu pelo menos gosto e me tirou um pouquinho da ressaca literária, porque é uma leitura super fluida, é muito gostosinho de ler. E eu já sabia o que acontecia, então nenhuma surpresa, mas mesmo assim tem algumas coisas que a gente vai percebendo depois que a gente leu já uma vez. Então, isso daqui foi mais ou menos em outubro. Aí começou a chegar final do ano, final do semestre. Ou seja, tava uma loucura. Eu praticamente não consegui ler muita coisa. Então, minha próxima leitura foi uma das últimas leituras minhas do ano. É a releitura de O Homem de Giz. Isso daqui foi finzinho de novembro, começo de dezembro. E O Homem de Giz eu li pela primeira vez logo que lançou aqui no Brasil, então acho que 2017, 2018. E é um livro de mistério, barra suspense, barra policial. E conta a história do Ed. O Ed, ele tem uma gangue de amigos, então eles são em 5 amigos. Tem o Ed, o Gavi Gordo, o Mickey Metal, o Ropo e a Nikki. E o Gavi Gordo, ele recebe um presente de aniversário, que é um pote de giz. E aí eles começam a desenhar homenzinhos de palito com esse giz para se comunicar entre si. Mas nesse meio tempo acontece um assassinato e depois de acho que 20 ou 30 anos o Ed, que é o nosso protagonista, ele tenta resolver esse assassinato porque na época ninguém conseguiu resolver ele. Então é basicamente isso a história. E o que eu acho? Muita gente fala mal, mas eu gosto, sabe? É aquele livro que você sente vergonha de falar bem, porque todo mundo tá falando mal. Mas a leitura, pelo menos pra mim, ela é super fluida. E isso é um ponto muito importante pra mim quando eu tô lendo um livro. Porque a história pode ser a melhor de todas, o melhor plot. Mas se o escritor não tem uma didática boa pra escrever esse livro, acaba que ele fica arrastado. Pelo menos eu não consigo tirar proveito máximo do livro. O Homem de Giz tem alguns problemas, é claro, mas no geral é um livro que eu gosto bastante. E o final eu acho meio esperado. Tipo, se você for catando algumas coisinhas, dá pra perceber mais ou menos pra onde que ele vai levar. Mas pra quem tá lendo pela primeira vez, eu acho que vai se surpreender. Eu pelo menos gosto bastante. Então, é isso. Bom, aí meus 2 livros das férias, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Então, não foi ele que escreveu o livro, mas ele que traduziu o livro. E eu, particularmente, gostei muito. Ele tem uma pegada meio... Tipo, não jogos mortais, da questão das pessoas estarem em um jogo, terem que fazer coisas para saírem de jogo, mas uma pegada bem gore. E eu, particularmente, adorei. É um livro super curtinho, tem 100 páginas e ele é dividido em 7 capítulos. Então é coisa de 15 páginas cada capítulo. E mesmo assim, ele consegue dar uma profundidade relativamente grande dos personagens. E eu gostei. Eu não tava esperando exatamente o final que ia ter, mas eu gostei. Então a sinopse do livro é que tem um vilarejo perdido no meio do nada. E nesse vilarejo a gente vai acompanhar a história de 7 personagens. E cada um desses personagens, ele representa um dos pecados capitais. Então a gente tem a gula, a gente tem a preguiça, a gente tem
a inveja, os 7 pecados. E cada um desses personagens vai cometer esse pecado de uma forma diferente. E é horrível, mas horrível de um jeito bom. Então, pra quem gosta de um gore, um terrorzinho, é um ótimo livro. O meu último livro do ano foi Saboroso Cadáver, também da Dark Side. E esse livro, ele conta a história do Marcos, se eu não estiver enganada, que ele faz o itinerário do açougue. Porque nesse universo, que é basicamente a Terra, mas passa no futuro, os animais pegaram um vírus em que eles se tornam completamente não comestíveis. Então, se as pessoas comem eles, as pessoas morrem. Só que as pessoas não querem parar de comer carne, né? Porque vegetarianismo é muito difícil. Então, por que não comer pessoas? E aí eu tava esperando uma pegada meio The Promised Neverland. Pra quem assistiu o anime ou leu o mangá sabe do que eu tô falando. E a primeira metade do livro é absurdamente boa, porque a gente acompanha o Marcos pelo itinerário de carne. Então a gente passa pelo açougue, passa pelo criadouro, passa meio que por tudo, até a gente saber como que inicia a criação desses humanos, até o final da vida deles para serem comercializados. E é muito bom. Aí a segunda parte do livro é simplesmente horrível, porque colocam 2 plots que a maioria das pessoas odeia. E do jeito que foi feito nesse livro eu também odiei, que é o plot de gravidez e o plot de traição. Então vocês imaginam como que sai. E acaba que perde, eu acho que o foco do livro. E o final não era exatamente algo que esperava, mas vindo com o decorrer do livro e como que os personagens estavam sendo desenvolvidos, eu meio que já estava esperando que ia ser alguma coisa nesse estilo. Então, eu não gostei por causa do final. Então eu não gostei muito dele por causa da segunda parte, porque a primeira parte é muito boa. Mas é isso, né? Cada um tem a sua opinião do livro. Eu particularmente achei meio mais ou menos. Poderia ter sido muito melhor. E a escrita também não é das melhores. Até quem já leu Angústia, que é um livro brasileiro, fui obrigada a ler ele por causa do vestibular. Eu achei meio parecido a escrita, porque ele não é exatamente em primeira pessoa, mas às vezes ele é. E às vezes os diálogos você entende, às vezes não. Então ele é meio confuso. No geral, 3 estrelas, mas poderia ter sido muito melhor. E agora eu vou falar sobre os livros que eu li pelo Kindle. Então, no meio do ano, acho que foi no meio do ano, teve o Exploda Seu Kindle, que liberaram acho que 1.500 livros nacionais de graça, assim, na Amazon. Então você ia lá, comprava e baixava no Kindle. Eu não tenho Kindle, mas eu tenho o aplicativo dele no meu celular, então eu peguei muito livro pra ler. E eu vou estar deixando aqui a foto de cada um dos livros. Então, o primeiro que eu li foi Deixada para Trás, que é um livro que acontece num mundo meio pós-apocalíptico. Então, acontece uma coisa horrível com a Terra e as pessoas estão numa nave espacial. E lá se forma uma comunidade humana. E aí, uma pessoa dessa nave tem que voltar à Terra para ver se ela pode ser habitável de novo. E é um conto, tem umas 30 páginas. E a premissa é super interessante, mas eu não gostei muito da forma como foi escrito. Então, ali umas 3 estrelas e meia. Mas como eu disse, a premissa é ótima e eu peguei de graça. E o livro é super curtinho. Então eu gostei bastante. Foi ali mais ou menos uma meia horinha de leitura, bem proveitosa. Bom, o segundo livro também era um conto, foi Realidade dos Sonhos. E eu gostei muito. Ele é um conto que eu li acho que 1 hora e meia, super rapidinho, mas daria pra ser facilmente um livro ou um filme. Ele é absurdamente bom, pelo menos eu gostei muito. Então a gente acompanha um cara e ele começa a devagar. Então ele tá aqui num lugar e aí ele passa por uma determinada situação, ele vai parar em outro lugar completamente diferente, uma outra situação completamente diferente. E eu basicamente adorei o livro. O terceiro livro foi A Ladra do Tempo, então a gente acompanha uma feiticeira e ela consegue ouvir o pensamento das pessoas. Só que ela é meio quase uma prisioneira do rei, então ela tenta
achar o dragão do tempo para ela poder finalmente ser livre do rei. É basicamente esse o plot. Eu também gostei muito. Tem mais ou menos 1h30 de leitura, mas eu fiquei com gostinho de quero mais, sabe? Tipo, se tivesse um livro com, não talvez com essa personagem em específico, mas nesse mundo, com toda certeza continuaria lendo. Então, esse é mais um livro. E outro livro brasileiro que eu li esse ano, que foi por causa dessa promoção do Exploração Kindle, foi Para as Estrelas do Lado de Fora, que conta também a um conto de uma moça que ela tem uma ligação muito forte com o dragão. E eu preciso de uma continuação, porque é muito triste, muito fofo e eu adorei. E dá pra perceber que seria um livro de fantasia muito gostosinho de ler, sabe? Quando você tá com ressaca literária, aí você pega um negócio bem tranquilo pra ler. Tranquilo, não tão tranquilo assim. Mas, bom, é isso. Então eu preciso de uma continuação. No caso, seria acho que um prólogo, não uma continuação, né? Porque a gente fica sabendo do final da história. Eu preciso agora saber do meio da história e do começo também. Então, é isso. E nesse ano, se tudo deu certo, eu li acho que uns 25 livros. Se eu não contei errado, é isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então me contem aqui embaixo quais livros você leu esse ano. Se você já leu algum desses que eu li. Porque eu gostaria muito de saber a sua opinião. Também me contem se vocês gostaram desse formato de vídeo. Então eu sentadinha aqui conversando com vocês, mostrando meus livrinhos. E, bom, é isso. Então, obrigada por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.